mês de novembro pode iniciar o mês em alta, tá? Então o mês de novembro pode ser altista, caso o preço consiga se manter acima. Por enquanto, as probabilidades estão as mesmas por causa desse movimento lateral. Um detalhe muito importante que a gente precisa entender é o seguinte: está se consolidando no gráfico semanal um gráfico de pump and run, de dump and run, tá? Dump and run é um dos movimentos pré-explosão de preço mais significativos que existem, tá? É o price action que mais traz retorno financeiro para todos os investidores de risco. Esse padrão ele é conhecido como um desenho de um crash, tá? Geralmente ele faz um crash, depois lateraliza, começa a fazer uma recuperação e a partir desse movimento, mais para frente, ele consegue fazer a recuperação. Se eu pegar essa linha de tendência de baixa, colocar ela num padrão de bump and run, eu posso prever entre aspas, que a recuperação econômica começaria pelo gráfico, né? Em final de 2023 e início de 2024. Então o padrão que se desenha aqui é um padrão de bump and run. Esse padrão de bump and run ele acontece frequentemente em recessões econômicas, né? Aqui, ó, se a gente for pegar aqui esse padrão de bump and run, nós tivemos essa recuperação. Então veja que depois que acontece o movimento de crash, né, o movimento de grande queda, o Federal Reserve começa a utilizar ferramentas de recuperação econômica que fazem com que a liquidez do mercado volte. Então esse é um padrão que eu quero captar, que acho que todos nós queremos captar, na verdade, que é o padrão de bump and run, né? Então se você quiser pesquisar aí sobre esse padrão, esse é um padrão bem clássico, é um padrão de início de tendência, de reversão de tendência de baixa para a tendência de alta, é esse movimento aqui. Então ele faz o grande boom, né? E depois ele começa a tendência de alta forte, tá? Logicamente o padrão gráfico ele não se repete sempre igual, não é exatamente igual sempre, mas ele é muito parecido, né? Então a gente tem o padrão de bump and run que precisa consolidar depois uma recuperação econômica lá para 2024. Então uma coisa que eu aprendi ao longo do meu tempo com análise gráfica é o seguinte: geralmente você pega os topos aqui, né? Você une eles e faz essa linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa ela vai te dar aproximadamente, porque não é exatamente igual, mas aproximadamente o período futuro que vai ter o rompimento dessa LTB. Então, logicamente, quanto mais longo é a queda, mais longa seria essa linha de tendência de baixa. Não dá para saber, por exemplo, se a queda, o crash seria aqui e a recuperação seria lá em 2026, não tem como saber, mas eu chuto que nós estamos fazendo um padrão de bump and run, tá? Então especulo que esse é o padrão que vem se desenhando aí no S&P 500 e na economia global como um todo, né? Recessão e tal. Então acho que ainda é muito cedo para entrar apostando em fundo, apesar que tem gente comprando esse fundo acreditando que é um fundo verdadeiro e que a recuperação seria já imediatamente, né? Já começaria já em 2023, abril de 2023. Pode acontecer, tá, pessoal? Pode ser que seja, pode acontecer, não tem como saber, até o gráfico mesmo mostrar pra gente, mas o que acontece é, eu tenho que saber o que eu vou fazer em caso no semanal a gente consiga se manter acima da média 8 semanal. Então, se a gente conseguir se manter acima da média 8 semanal, aumenta-se a probabilidade dele conseguir pelo menos voltar a testar essa linha amarela aqui, os 4.000 pontos no S&P 500 e um padrão de respiro, né? Que seria aquelas 2 meses de alta que acontecem, né, no meio da tendência de baixa. Então, vem a perna de baixa, com a perna de baixa vem o respiro. Esse é o respiro que eu gosto de capturar. Então, vem outra perna de baixa, outro respiro, outra perna de baixa, outro respiro. Então, é basicamente esse respiro que a gente tenta capturar de vez em quando, né? Na tendência de baixa. Bom, então, tá muito cedo ainda para determinar a recuperação, mas já temos alguns indícios de que a gente pode ter aqui um pouco de tranquilidade. Vamos ver. Bom, no Bitcoin, a moedinha da praia, a última vez em que eu vi o mercado lateral desse jeito, no semanal, né? Veja que ontem a gente tentou fazer o rompimento do triângulo simétrico, ele chegou aí até o final do triângulo simétrico, então ele não vai fugir, essa semana vai tomar uma decisão. Ele está muito apertado entre essa linha de tendência de alta e essa linha de tendência de baixa, tá? Então o preço está bem apertado.
ele vai tomar uma decisão, provavelmente uma direção aqui. Se ele conseguir romper a média 8 semanal, então vale a pena ficar exposto em compra, beleza? Ele não rompeu por enquanto, então ainda não vale a pena. Mas um rompimento semanal aqui, depois de sair de um triângulo simétrico, vocês já sabem a minha opinião. Ele vai subir para lateralizar, para depois cair, tá? Então, se ele for sair do triângulo simétrico para cima, é pior para o nosso contexto. Por quê? Porque apesar de pegar uma alta de curto prazo aqui, geralmente ele vai lateralizar para cair e afundar mais tarde, dar a queda mais forte mais tarde, tá? Se ele cair primeiro, melhor. Se ele descer primeiro, melhor, porque se ele sai do triângulo simétrico, desce primeiro, ele tende a retornar para cima. Então, ele traz uma janela de tempo mais oportuna para pegar um movimento de alta contrário à expectativa do mercado. Então, por exemplo, se ele começar a cair agora aqui do triângulo simétrico, muita gente vai começar a shortar o Bitcoin aqui nesse movimento aqui, achando que o Bitcoin vai derreter. O Bitcoin até ele pode derreter numa velocidade média aí, mais ou menos, mas ele pode se segurar em 16, 17 e voltar a subir rapidamente. Então, esse seria o contexto ideal. Que ele derreta primeiro, reteste esse fundo anterior, rejeite a queda desse fundo anterior, com o S&P 500 rompendo acima da média 8 semanal, seria um bom ponto de entrada, um bom movimento de price action de entrada de especulativa, tá? Então vamos ver como ele vai romper esse triângulo simétrico essa semana. Entre hoje e amanhã ele vai ter esse rompimento, tá? Se ele rejeitar aqui, perder a mínima ou a máxima desse movimento aqui, você vai no curtíssimo prazo a favor do movimento, depois você tem que sair e ficar comprado, provavelmente, tá? Então, no início, você até pode ficar vendido em caso de queda, mas logo nos dias seguintes você vai ter que ficar comprado, porque provavelmente você vai pegar um pullback. O mesmo se aplica se ele fazer o movimento entre hoje e amanhã para cima. Se ele romper para cima, o ideal é que você consiga depois realizar um pouco, porque provavelmente vai vir mais queda pela frente, tá? Então, no triângulo simétrico não se brinca, porque o triângulo simétrico é quando o Smart Money está em ponto de controle. Eu acredito que ele vai cair primeiro, no curto prazo. Eu acho que ele vem dar porrada para baixo primeiro. O motivo é dar porrada para baixo é porque eu acredito que nós estamos passando por um período muito semelhante de 2 meses, de 60 dias, em que a gente viu essa acumulação acontecer lá em 2018, tá? Então, em 2018, a gente viu essa acumulação acontecer, que na verdade foi uma redistribuição, né? Então, o que acontece, né, pessoal? Ó, ele faz o rompimento para baixo. Aqui, no caso, ele foi apertando o preço e batendo sempre no mesmo suporte, tá? Então, ele fez o movimento. Você marca aqui a metade do movimento. Você marca a metade do movimento aqui. A metade do movimento aqui, onde foi o Smart Money, vai ser o suporte futuro. E também vai ser a resistência futura. Aqui foi o suporte, nesse dia aqui, e aqui também foi suporte, suporte, suporte. Aqui agiu como resistência e suporte. Então é um ponto de controle do mercado. E aqui nós estamos com o mesmo cenário, mesmo contexto. Nós estamos com um ponto de controle aqui, ó. Tá? Então esse é um ponto de controle que no futuro agirá como resistência ou como suporte. Beleza? Vocês podem ter certeza que se a gente perdesse aqui e voltasse para os 9, aqui seria a primeira grande resistência do Bitcoin. Se caso ele consiga romper para cima, tá? Ele perca temporariamente aqui, depois no futuro, e aí aqui ele vai ser o principal suporte, tá? Esse é o ponto de controle principal do Bitcoin desse ano, tá? Esse é o principal ponto de controle. Exatamente como 2018. Em 2018 nós tivemos um derretimento, depois tivemos o padrão de Bumper Run, corrida também, né? Movimento muito parecido com o Bumper Run. Então, aconteceu o grande boom aqui, o bump e depois o run, né? Bump de queda, depois o run. O mesmo aconteceu aqui no Covidão, né? Então, bump and run, mesma coisa. Bump and run. Então, o que acontece? O que eu quero tentar pegar é esse movimento de derretimento rápido aqui, que pode chegar até os $12 mil, conforme a gente já explicou para vocês. Seria ali o próximo fundo do BTC, seria o padrão aí do topo não retestado como suporte, que é essa região, que seria entre 9 e 12 mil dólares, região condizente com o canal lateral. Então já expliquei isso várias vezes para vocês. O canal lateral seria a metade do canal, o fundo, ou o final dele, né? Então aqui seria
ou esse movimento aqui até os 12.800 dólares, ou 8.793 dólares, 9 mil dólares por aí, seria o fundo do Bitcoin, o novo fundo do Bitcoin, beleza? Então, entre 12 mil e 9 mil, caso a gente perca os 17 mil dólares, ele vai buscar essa região, beleza? Os 18 mil, na verdade, 18.500 dólares agora, né? Que ele vai subindo, tá? Então, o suporte sempre ele vai subindo, ó. Com o suporte subindo, então ele está muito próximo, ó. Veja, ele está um suporte majoritário, muito apertado o preço, com a média 8 semanal esmagando também a resistência. Então, ele vai ter uma vazão de preço direcional. Se a gente pegar o gráfico semanal, a probabilidade maior ainda é de baixa, porque a tendência semanal é de baixa. Então, a probabilidade maior ainda é de baixa. E o mensal, a mesma coisa. Mensal, então, seria 3 meses consecutivos de baixa. Se ele tiver o rompimento verdadeiro, ele vai ter uma grande queda forte no mensal, levando o preço até os 12 mil dólares. Beleza? Então, essa é a região de interesse comprador. Começa-se a ter muito interesse comprador nessa região. Lembrando que essa é uma região que é um topo que nunca foi testado como suporte, tá? Então, esse é um... A gente já testou esse topo agora como suporte, que é essa região que não está perdendo, né? Mas esse topo aqui a gente nunca testou como suporte. Tá? Então, ele provavelmente chegaria nesse ponto aqui. Esse seria o fundo majoritário do Bitcoin. Essa região aqui é a provável fundo do BTC, no contexto macro que nós estamos vivendo, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!